importante. Renata, então vamos lá. Para quem está entrando na nossa live, essa live também depois vai ser disponibilizada em outras redes sociais, né? Quem é Renata, o que ela faz, fala um pouquinho rapidamente, um resumo bem rápido da Renata aí para gente. Bom, eu sou Renata Fiório, né? Eu sou advogada, sou empresária, hoje estou vereadora, sou casada, tenho 2 filhos, sou, né, participante dos movimentos aqui de Cachoeiro que apoiam, né, o comércio, a indústria, o serviço, o setor produtivo. A minha luta maior, né, de envolvimento na política é fazer, de fato, pessoas novas de bem, que queiram mesmo ter vocação para mudar a situação que a gente está, entrem para a política, participem, né? A gente quer oferecer o melhor, por isso que a gente estuda, a gente está aqui falando, a gente briga por um Cachoeiro melhor. E aí, dentro, né, entrando um pouquinho no tema, quando a gente briga para a nossa vida ser melhor, nossa casa, nosso bairro ser melhor, isso contagia. E aí outras pessoas vão brigando também. Eu estou vendo, né, várias pessoas hoje motivadas a serem candidatos a vereador. Ah, eu vejo seu trabalho, eu queria isso também. E estão se lançando, né, na política, nas associações de moradores. E isso muda, de fato, a vida da nossa sociedade. Então, assim, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, pelo comércio, pela advocacia. Acho que eu gosto é da vida, assim, sabe? De relacionamento pessoal para mudar a vida das pessoas. Essa que é a Renata Fiore aí. Eu, concluindo aí, eu acho que o nosso papel, Solimar, o meu, o seu, de quem está na vida pública, quem tem acesso à internet, quem hoje, né, está nos assistindo, é tirar as pessoas da invisibilidade, tirar as dores da invisibilidade e trazer para a luz para que a gente consiga junto curar. Entendeu? Eu acho que o meu papel enquanto mulher na política é dar mão para outra mulher, enquanto empresária, é dar mão para outro empresário, é fazer a roda girar. Né? Eu ouvi nesse negócio de pandemia, um dia desse, uma pessoa falou assim: Renata, o sol é o melhor desinfetante, o sol limpa tudo, o calor limpa tudo. E, de fato, se a gente for observar, quando a gente traz luz para o problema, normalmente ele se resolve com muito mais facilidade. Né? Renata, deixa eu fazer um link disso tudo que você falou, então, e te fazer um elogio aí para dar até um agradecimento. Você falou que a gente tem que sair do escuro, a gente tem que se revelar, né? A gente tem que se mostrar. E hoje nós temos muitas mulheres empreendedoras, gestoras, excelentes profissionais, consultoras, advogadas, contadoras, psicólogas, o que for. Só que nós temos muito poucas mulheres efetivamente na política, né? E aproveitando esse tema da inteligência social, a mulher tem muito mais facilidade nessa inteligência social que nós homens. Ainda nós estamos um pouco atrás de vocês aí sobre isso. E a gente vê que o seu exemplo aí como vereadora, como líder, como empresária, como advogada, né? Ela pode e deve inspirar outras mulheres para que elas saiam do seu anonimato, né? E tenham coragem de se expor, porque às vezes existe até um certo preconceito, né? Nós homens, até de vocês mulheres mesmo, porque poucas mulheres votam em mulheres, né? A gente vê mais assim, as mulheres votando, não sei o quê, mas eu vou votar no fulano porque não sei o quê. E eu acho que está na hora, né, das mulheres se empoderar, né, nessa parte da política, né? E ter acreditar, né, essa crença interior, né? E aproveitar desse dom nato que é essa facilidade de lidar melhor com a inteligência social que nós temos, né? Então a mulher tem uma facilidade com a inteligência social, comportamental, ou emocional aí, né? Muito maior do que nós homens. E a gente precisa disso, porque a gente até comentou da outra vez, eu acho,
para um gestor hoje ele ter sucesso, para um empreendedor ele ter sucesso, 80% é liderança e 20% é gestão, ou seja, 80% é pessoas e 20% são processos. Até porque os produtos hoje, muitos deles estão commodities. Então, muita coisa hoje que era individualizado, era diferenciado, hoje é commodity. É uma coisa comum, você compra em qualquer lugar. Ou seja, em cima disso daí, aí eu queria que você explicasse um pouquinho para nós aí de forma bem resumida e simples, o que é inteligência social? O que é isso? Inteligência social, hoje, é um conceito, né? É um estudo, e eu tenho visto que não é uma ciência, porque ainda são estudos que são comprovados pela vida. Eu estou vendo o Brunão Paé falando aqui, um grande amigo, obrigada por estar nos assistindo, um estudioso da vida humana, do aspecto de liderança, fez gestão pública por entender que é pela política e pela gestão da coisa pública que a gente vai mudar essa realidade, poderia fazer uma dobradinha entre inteligência social e inteligência emocional. Não existe como você ter uma comunidade com a inteligência social sem que as pessoas tenham inteligência emocional. A inteligência social é aquilo que você vai passando de uma geração para outra. Você falou isso. Você estava falando no último vídeo sobre sinapses. As sinapses nervosas que fazem nós com nós mesmos, as nossas reações. A inteligência social, para as pessoas entenderem, é a sinapse humano a humano. É o que o meu hábito interfere na sua vida e comunica para você e você passa para outra pessoa. A inteligência social é a capacidade que a gente tem de ver o problema do outro na empatia, mas de comprometer-se com solucionar o problema do outro, que é com a compaixão e com a solução do problema. Me marcou muito esse tema quando eu estava lendo o livro Inteligência Social, né, do Goleman, e é um livro grande, mas ele já está disponível em PDF. Quem quiser depois só me solicitar que eu mando, como eu recebi, estou mandando. Ele é impressionante a clareza que você vê no dia a dia como isso acontece. O poder do hábito de você não prestar atenção e a diferença que faz em você prestar atenção. Uns seminaristas estavam fazendo um estudo e tinham uma avaliação. Eles precisavam fazer uma homilia, dar uma palestra sobre aquela parábola do bom samaritano. Você conhece a parábola do bom samaritano? O sujeito, né, passou, parou, um monte de gente passando na frente de uma pessoa ferida, mas um parou e solucionou o problema dele, prestou atenção e solucionou o problema dele. E aí, os seminaristas, envolvidos com aquele tema, era para falar sobre o bom samaritano. Na hora que eles iam para a sala da palestra, no caminho, né, eles estavam passando por um experimento de inteligência social, tinha um mendigo, tinha uma pessoa ferida pedindo ajuda. 90% passou direto e não viu. Não estava prestando atenção no que estava fazendo no mundo ao redor. Eles estavam focados em estar fazendo a avaliação, que era para falar daquilo. Mas aquilo não tocou no interior deles. E eles não conseguiram parar para prestar atenção. E justificar depois, eu me atrasei porque eu estava cuidando de um ser humano. A inteligência social, ela te motiva a você prestar atenção com sentido de solução para os problemas sociais. O como resolver. Por exemplo, enquanto na inteligência emocional a gente fala de autoconsciência, na inteligência social a gente fala de autocontrole. Porque falar o que a gente quer, fazer o que a gente quer, não atinge só a gente, atinge a comunidade. E se eu grito com você, você vai gritar com a sua mulher e a outra mulher. E aí isso cria um hábito de gritaria. O que hoje a nossa sociedade está precisando urgente? Dessa inteligência social motivar
o autocontrole para que a gente consiga ajudar, colaborar, para que a gente crie uma grande onda antidepressiva com a humanização da gente. Não adianta hoje, Solimar, a gente falar que vai sair dessa pandemia só com remédio, só usando máscara. Não é isso. A gente vai sair dessa crise quando a gente enxergar através da empatia e se comunicar através da sinergia interpessoal. Eu fico vendo a questão do bom humor e do mau humor. O bom humor, ele é fundamental nas relações humanas. Mas não é de você rir de qualquer coisa. Na realidade, não é nem só o bom humor, o humor. Quando você está mal-humorado, você fica altamente crítico, não é? Tudo para você passa numa peneira muito fina. Por isso que muitas vezes a gente chama de mal-humorado aquelas pessoas que conseguem extrair detalhes de uma avaliação. Ah, ele é mal-humorado? Não. Mas o humor dele é tão equilibrado que ele consegue não ver, né, beleza, ri, achar graça em tudo, mas ele consegue estar equilibrado. Uma sociedade que tem o controle do seu humor, que ri do que tem que rir e chora do que tem que chorar e cuida do que tem que cuidar, ela consegue crescer. Por exemplo, não dá para rir da pobreza, mas tem gente que ri. Ah, não, deixa, é porque ele não está trabalhando. Não, a gente tem que se colocar no lugar do outro e entender a dor do outro e botar a luz e resolver. Não adianta só enxergar a dor do outro. A gente precisa trazer aquela dor e resolver aquele problema. E isso a inteligência social faz, entendeu? Ela hoje não tem um conceito. Ah, isso, inteligência social é a ciência que estuda a sociedade no seu... Não tem um conceito. É um modo de fazer as coisas, é um modo de agir. Eu estava vendo, você estava falando, né, da sua fala aí com o Jefferson sobre empatia. Eu fiz um monte de anotação, por isso que eu estou olhando, sobre empatia e sinergia. Você saber comunicar a sua dor, você saber enxergar a dor, mas se parar aí só de ver, não resolve. Você tem que ver, ir lá, pegar a dor, solucionar aquela dor de alguma forma, entendeu? Empreender para que essa dor cesse. Isso é uma sociedade emocionalmente bem cuidada. Pode falar. Antigamente, até particular ou dentro das empresas, né, a gente entendia que assim, o problema é meu. A gente usava muito essa expressão, o problema é meu, né? E a gente trabalhava dentro das empresas que a gente achava que a gente tinha que fazer a nossa parte. Eu estou fazendo a minha parte está bem feita. E aí, devagarzinho, a gente foi indo para o coletivo, né, onde eu tenho que fazer o meu melhor. E esse meu melhor, ele tem que agregar para o melhor do outro. E a gente tem percebido agora que os problemas são coletivos, igual essa questão da pandemia que a gente está vivendo, ou até a sobrevivência da empresa onde a gente trabalha. Então, a sobrevivência da empresa que eu trabalho, ou que você trabalha, não é mais responsabilidade do empresário, né? Mas é responsabilidade da equipe e agora até uma responsabilidade social, porque nós todos, de uma forma ou de outra, nós temos que colaborar que as empresas também sobrevivam. Então, como cada um de nós, né, podemos colaborar para que o problema da pandemia seja minimizado, que a gente tenha mais segurança, que a gente possa evoluir, que a gente possa ter estabilidade emocional nesse momento, mas também um outro desafio coletivo, social. Como manter as empresas, né? Como evoluir essas empresas, como colaborar. E aí são pequenas ações, por exemplo, de repente eu comprar algo no meu bairro.
Isso pode ser, entre aspas, uma inteligência social, ou seja, eu vou comprar algo aqui no meu bairro, no açougue aqui do meu bairro, né? Porque eu quero que esse açougue aqui no meu bairro continue aberto, para o bem-estar da comunidade, das pessoas que estão aqui no meu bairro. Então são pequenas ações, pequenos detalhes, né? O cuidado de sair de máscara de casa, o cuidado de não tocar nas coisas, quando você está na rua, você está no shopping center, você vai subir a escada rolando do shopping center, para que apoiar a mão? Né? Ah, então eu vou subir a escada rolante sem apoiar a mão. É um cuidado social, isso é inteligência social. Então hoje a gente está vivendo nesses... Mas o mais forte que fica para mim da inteligência social é o poder do hábito. Porque o hábito, ele vai comunicando, ele vai contaminando. Por exemplo, eu vou no mercadinho aqui do meu bairro e compro. As pessoas vão me ver entrar, vão me ver sair, eu vou comentar. É fazer isso de fato acontecer. É criar esse hábito, é criar hábitos que socializem os bons hábitos. É redundante, mas é isso mesmo. Não é fácil, Solimar, porque nós estamos muito agarrados com as facilidades. Mas hoje, né, eu estava vendo algumas frases do Winston Churchill, que foi um grande ministro que tirou a Inglaterra de uma grande crise, e ele fala isso, a gente precisa ter coragem para mudar, entendeu? Nós precisamos fazer o que tem que ser feito, o necessário. E às vezes o necessário não é bom. Tem uma frase dele que eu separei aqui para falar para você. É inútil dizer que estamos a fazer o possível. Precisamos fazer o necessário. A mãe tem que levar os filhos para tomar vacina. É necessário. Dói, chora, a criança fica com febre, mas não é necessário, não é o bem? Hoje nós temos que fazer o necessário, porque senão nós não vamos criar uma geração futura que tenha coragem de fazer o necessário. A facilitação das coisas, ela não gera pessoas fortes. E nós precisamos gerar pessoas, cidadãos, seres humanos fortes. Só fazer uma contribuição rápida, coisa rápida, quase. Você citou que você foi despertada, uma das coisas que despertada por esse tema foi a leitura do livro, né? Uhum. Então, esse livro ele vem te despertando para esse tema. O necessário agora que eu pelo menos incentivo muitas pessoas a fazerem estude, aproveite para estudar, faça curso, ouça vídeos, leia livros, estude. O necessário para as pessoas agora é estudar, porque essa mudança não vai vir sem conhecimento. Então, eu queria só aproveitar aí para essa dica. Estude, aprenda, busque conhecimento, porque sem conhecimento não vai conseguir fazer essa mudança de hábito que você acabou de citar agora, não. Desculpa te interromper. Não é interrupção, não. É importante isso, porque o nosso cérebro social é aquele inconsciente coletivo humano que torna a gente humano. Nós fomos... eu não vou falar que... Eu não estou falando de evolução do homem evoluindo do macaco, não. Mas o homem evoluiu. Ele comia com a mão, hoje ele come com talher. Ele não tinha telefone celular, comunicava com fumaça, tinha... Então, o homem evoluiu. E o estado dessas coisas que estamos hoje, ele forma o nosso cérebro. O cérebro social da humanidade. Daqui até no rincão, lá numa comunidadezinha do interior, o homem é capaz de se comunicar, é capaz de ter hábitos. E os hábitos, os bons hábitos, o bom humor, o humor controlado, o autocontrole, a forma, né, da gente não vou falar de comunicação de fala, não, mas a comunicação não falada entre os homens é que vai fazer a diferença. O cérebro social, né, ele já deixou comprovado que os mais experientes têm mais facilidade de resolver problemas. Os mais experientes não são os idosos.
eles têm experiência de vida, não são só os idosos, eles têm experiência de vida. Eles sabem como, eles já passaram por muita coisa. Mas um empresário que já quebrou, se botou de pé de novo e agora está passando por essa crise, ele sabe como fazer para sair da crise. E aí eu volto na fala da gente na semana passada. Buscar essa inteligência com essa pessoa que já passou por uma grande crise, buscar a inteligência de alguém que estuda, de um consultor, de um contador experimentado em empresas, né, em recuperação de empresas. Isso, neste momento, é buscar a inteligência acumulada, a inteligência social acumulada em como sair da crise. Certamente, os países que passaram por uma guerra, hoje saem dessa pandemia com uma experiência a mais, mas não com a experiência. O Brasil nunca passou por uma guerra. A gente não sabe o que é, de fato, a falta de expectativas, até porque nós somos muito criativos. E aí a gente precisa buscar o conhecimento acumulado na humanidade. E não é só conhecimento contábil, conhecimento jurídico, é o conhecimento espiritual também. É o como fazer para um ajudar ao outro a sair dessa crise. Eu falo, as pessoas falam muito mal da política, né? Mas a política é a ciência que está desde os primórdios a acompanhar a humanidade e a criar problemas e a solucionar problemas. Quanto mais a gente demoniza a política, mais a gente afasta a possibilidade de solução do problema. A gente precisa entender o seguinte: política é diferente de políticos, né? As pessoas que estão lá, elas podem não estar fazendo certo. A gente pode trocar. A gente só não pode achar que é a política que tem que acabar. Não, a política é a ferramenta, é a arte do diálogo, é você fazer por onde conseguir aquele objetivo que você quer. Então, quando um empresário fala assim, eu não gosto de política, não sou político, não gosto disso, ele está afastando dele a solução. Porque não é que ele vai conseguir favores políticos para resolver o problema, não. É porque ele vai conseguir se comunicar bem com quem tem a condição de resolver uma parte do problema. E eu fico muito assim feliz de hoje estar na política e entender essa ferramenta. Quando o comerciante chega e fala assim, olha, nós precisamos abrir porque senão a economia vai quebrar e nós temos que... Essa comunicação, essa comprovação de que a economia precisa da política para fazer a roda social girar, precisou de um decreto político para funcionar. E isso é importante a gente ter, né? Saúde. E isso é importante a gente ter em mente. Nós não podemos abrir mão de nenhuma ferramenta para sair dessa crise. Se a política é uma ferramenta, a gente tem que usar a política. Se a economia é uma ferramenta, a gente tem que usar a economia. Se, sei lá, ir todo mundo para a praça, tomar sol 10 horas da manhã, com afastamento, com máscara. Se usar máscara vai resolver o problema, nós temos que usar. Nós não podemos perder oportunidades, sabe, Solimar? E aí, Deixa eu só fazer uma interrupção rápida aí. Coisa rápida. Sim. Rapidinho. Você falou de 3 coisas que eu fiz sinapse aqui agora. Então, que bom. Vamos lá, então. 3 palavrinhas que você usou aí e a gente vamos pensar junto. A gente fala muito em competência profissional, que é conhecimento, né, habilidades e atitudes. Então, você tem um conhecimento, você desenvolve habilidade, você tem uma atitude positiva, comprometida, você tem competência, né, dentro daquela área, né? E você falou nessa parte social agora, você falou sobre conhecimento, você falou sobre habilidades e você falou sobre atitudes. Tá certo? Então, a gente poderia falar que inteligência social
gera algo maior que seria a competência social? Certamente, certamente. Mas aí a competência é do ser humano Uma competência coletiva, uma competência conjunta, coletiva, e não a minha competência, mas a nossa competência. A nossa competência. Por exemplo, se você pensar a competência social, por exemplo, do japonês, é uma competência matemática. Isso é claro. E eles criaram isso, por óbvio, com muito estudo, com hábito de hierarquia, com hábito de obediência, com hábito de muito aproveitamento de espaço. E aí eles vêm falando o seguinte, eles estão tornando suportável para eles o que é insuportável, que é viver num país pequenininho, que é toda a dificuldade que eles tiveram com a guerra. A inteligência social, ela vai tornar suportável o insuportável para aquela comunidade e vai se estendendo depois a toda raça humana. Começa dentro de casa. Quando a gente começa a tornar suportável o insuportável dentro da nossa casa, a fome, quando a gente começa a combater outros meios de sobrevivência, outras formas de trabalhar, nós estamos combatendo o insuportável. E isso está tornando a nossa sociedade, o nosso lar e depois o nosso bairro suportável. Por exemplo, quando um bairro resolve se associar em associação de moradores para juntar, né, várias vozes e pleitear melhorias para aquela comunidade, eles estão tornando-se competentes para aquilo. Eles estão se tornando aptos, eles estão se tornando capazes de realizar um futuro melhor para aquela comunidade. Agora, competência mesmo eles vão ser quando eles, conseguindo o que querem, motivarem o bairro vizinho a serem também competentes. Porque se eles se fecham neles mesmos e não divulgam aquele saber, eles não estão tornando, né, fazendo a roda da inteligência social girar. Por exemplo, a gente precisa com que as melhorias cheguem aos outros, né? A gente precisa, nessa empatia das associações, eu amo a associação de morador, eu acho que é uma organização extremamente necessária numa cidade que quer crescer, quer desenvolver e quer educar as pessoas a se organizarem. Não adianta eu querer ouvir você, todo mundo do seu bairro, mas se eu conseguir que eles se organizem e peçam uma só coisa, com certeza isso vai ser resolvido com muito mais facilidade. Se isso não contagiar todos os bairros da cidade, não por imposição, chegar, por exemplo, alguém e falar assim, o prefeito falar, eu só vou atender agora se tiver associação de moradores. Não pode ser de cima para baixo. Não pode ser uma imposição social, porque isso é limitante, incapacitante. Tem que ser de baixo para cima. Tem que ser o bairro perceber, através de olhar a experiência do outro, que é melhor ser social. Isso é inteligência social. Isso é o que vai ser... Eu acho que, assim, não haverá um futuro próspero sem que as comunidades entendam que elas precisam se organizar em competência social, em inteligência social. Vou falar. Duas coisas, coisa rápida. Teve alguém aí que perguntou qual seria a inteligência emocional, né, ou social do brasileiro. Eu citei que uma das que você falou aí é a criatividade. E eu queria deixar a mensagem para as pessoas o seguinte: se a gente pesquisar no Google lá tipos de inteligência, a gente cavucar um pouquinho, a gente vai achar mais de 20 tipos de inteligência. Então não tem ninguém burro. Tem pessoas que têm determinados tipos de inteligência, por exemplo, inteligência musical. Eu não tenho a inteligência musical desenvolvida, mas tem gente que tem. Tem gente que tem inteligência comunicativa, inteligência social, inteligência
sinestésica. Então, tem vários tipos de inteligência e a gente tem que descobrir qual que é as nossas inteligências preponderantes e tentar desenvolver nisso. Segunda coisa, em cima desse negócio de associação, Renato, eu vou contar uma experiência minha que me deixou encantado. Em 2008, eu fui convidado para fazer um projeto no CETEMAG, dentro da área de TI. E eu cheguei lá no CETEMAG, eu era funcionário da prefeitura e fui alocado lá no CETEMAG, emprestado por um ano. E cheguei lá, o projeto estava agarrado, faltava computador, faltava uma série de coisas, não tinha muito o que eu fiz, o que eu deveria fazer. E eu fui indicado para participar de uma reunião do GMC, Grupo de Melhoria Conjunta. É um grupo de serrarias do setor de mármore e granito, 40 serrarias de Cachoeiro, aqui principalmente. E esses encarregados de produção, eles se reuniam toda quarta-feira. É como se fosse uma associação de serrarias. Só que o foco deles era na solução. Toda a metodologia de trabalho, todo o tempo, todo o esforço, tudo era focado na solução. Então, eu já fiz parte de associação de bairro. Uma vez eu fui secretário. Mas, às vezes, dá um desânimo, porque é muita vaidade e é pouco foco, entendeu? É muito pouco foco. Então, assim, eu acho que deveria, esse modelo GMC, teve mais de 300 reuniões, esse modelo funcionou durante 5, 6 anos ou mais em Cachoeiro, né? E funcionou, gerou resultados, entendeu? Então, eu acho que o que é bom a gente deve copiar, modelar, expandir. Então, existem modelos diferentes de mecanismo, de metodologia de trabalho para associação de moradores, para gerar essa inteligência social, para gerar solução social, entendeu? O que eu acho que a gente está faltando muito hoje, talvez em alguns grupos, não só associação de moradores, mas em alguns grupos não está focado no desenvolvimento de solução, no uso da inteligência social para gerar solução, para realmente impactar positivamente as pessoas, né, que estão ali fazendo parte daquilo. Eu concordo com você. A gente tem duas opções. Ou a gente foca no problema ou foca no resultado. E isso muda tudo. Quando você olha para o problema, você multiplica o problema. Quando você olha para o resultado, você multiplica o resultado. Isso não é favor que eu estou falando, ou é uma inovação, ou inteligência social. Não. Você tem que olhar o problema e não achar que ele é maior do que a capacidade de solucionar o problema. E partir para a solução do problema. Mas tem a depressão social está tamanha, e o hábito de se lamuriar está tamanho, e o hábito de reclamar, e a gente só vê reclamação puxa reclamação, murmuração puxa murmuração. A gente precisa virar essa chave e fazer o carro andar para o outro lado. Tá todo mundo impactado. Não, gente, a gente tem que pensar em como solucionar esse problema. E isso é o que vai fazer a diferença. Eu estou vendo aqui, a inteligência social, ela nos ajuda não só no agir, mas como no reagir. Legal. A pessoa, o que acontece? Quando você capacita uma sociedade, né? Quando você capacita as pessoas a enxergarem, né, e a atuarem com inteligência social, ela vai reagir. Por exemplo, numa briga de escola, você ou entra na briga ou você evita a briga. O evitar a briga e transformar os opositores em aliados, isso é sinal de inteligência social. Mas para isso, você tem que estar preparado. Você tem que ter apoio da escola, você tem que ter apoio da saúde. Não é que precisa de apoio, você precisa apoiar ações em saúde para que isso melhore e retorne para você. Você precisa apoiar ações em educação para que isso volte para você. O que a gente precisa, Solimar, hoje é de desalienar as pessoas. É de fazer com que as pessoas acreditem no seu potencial de mudar as situações. Por exemplo,
A preguiça em não alterar hábitos, de não se autodeterminar. Eu, por exemplo, tenho um defeito. Todo dia eu acordo e falo assim, hoje eu vou caminhar. Aí o dia começa, depois chego em casa de noite e não caminho. O defeito é de quem? É meu. Eu tenho que acordar, mudar a roupa e caminhar. É ter aquela determinação de fazer o que é certo, o que é correto, porque isso é necessário. Volta naquela frase. Não é só fazer o bom, é fazer o que é necessário. Então, deixa eu te interromper rapidamente. Mas se você tiver um grupo de amigas que fizer desse desafio pessoal seu, um desafio social, e 6 horas da manhã, a amiga começar a te mandar o WhatsApp, começar a te ligar, e vão, Renata, que nós estamos indo, e vão. Porque aí não é uma ação individual, vira uma ação social, entendeu? Então, isso que é o bacana da inteligência social. Por isso que a gente precisa criar mecanismos da sociedade envolver o indivíduo. Ninguém vive sozinho mais, Solimar. Está todo mundo conectado. Está todo mundo conectado. E não é por causa do telefone. Eu tenho lido muito Napoleão Hill, estou lendo agora a questão de autorresponsabilidade e estou lendo a inteligência social, né? Busquei outros autores. As pessoas estão conectadas por ondas que saem da minha cabeça para a sua, por ondas que se comunicam. E aí eu fui constatar isso. Você já percebeu quando tem uma pessoa rindo, todo mundo em volta começa a rir? Quando tem uma pessoa incomodada, você começa a incomodar. E aí eu fui perceber, você observa uma mãe dando comida para uma criança. Ela abre a boca. Ela não vai comer. É a criança que vai comer. Aí ela abre a boca. Por quê? Porque a criança vai ver ela abrindo a boca e vai repetir. Sem falar. A criança não sabe falar, a criança não entende nada, mas ela vê a mãe abrindo a boca e ela abre a boca. E aí ela se alimenta. Esses detalhes que passam não percebidos pelo dia a dia da gente é que fazem a diferença quando a gente faz outras ações. Quando você está emburrado, o seu rosto, a outra pessoa vê. Quer ver um exemplo? Você tem aqueles trens ou tem aqueles meios de transporte que fica uma pessoa de frente para outra, né? Não sei se você já viu no metrô, por exemplo. Senta uma pessoa de frente para outra e depois senta uma de costas e outra de frente. Se você, que está de frente para uma pessoa que está 2 fileiras na sua frente, você faz uma cara de espanto e ela vê, ela não sabe o que você está vendo. Ela só está vendo você espantado. Ela imediatamente se espanta. Porque ela acha o seguinte, vai bater, vai descarrilhar, é um assalto, é alguma coisa. Enquanto você não relaxa a sua face, ela não está vendo o que está acontecendo. Ela pode nem imagina o que pode. Enquanto você não relaxa a sua face, ela continua tensa. Você não falou uma palavra com ela. Você demonstrou através de uma ação muda. O seu ritmo abalou o ritmo de outras pessoas. Isso é inteligência social. É você saber que a sua vida impacta na vida de outras pessoas. O seu pânico impacta na vida de outras pessoas. Muitos empresários hoje estão passando um nervoso excessivo para as suas empresas, ao invés de buscar soluções, até junto com os seus funcionários, ou com o seu contador, ou com amigos, eles estão contaminando o espaço empresarial ali, o espaço físico da empresa, e cria ali um ambiente contaminado, e depois não pode reclamar se sair produto com defeito, se sair comida salgada, se sair desperdício, porque as pessoas estão no seu limite de contágio, estão doentes emocionalmente. Então, o agir e o reagir, né, nesse ponto são fundamentais. A sua ação contamina o outro. Aí o outro já não está preparado para receber. Se ele reage de igual forma, criou já
uma sinapse nervosa de contágio. A informação passada é de crise. Ao tempo que, se você sabe reagir e bloqueia e olha junto, por exemplo, você está olhando para mim e eu estou olhando para você. Se você começa a ficar em pânico e eu ficar em pânico, e se eu não olho para onde você está olhando, para saber o que está acontecendo, eu nunca vou saber, eu vou me mirar em você. Eu preciso ter a coragem de olhar também, de mudar também, de sair da minha inércia e me mover para resolver aquele problema. Porque se for para correr, a gente tem que correr junto para o mesmo lado, não adianta a gente correr para lado diverso. Essa capacidade que o ser humano tem de se comunicar sem palavras, a gente precisa se esforçar um pouco mais. A gente está perdendo essa sensibilidade de se comunicar, de contagiar os outros com o bem e de propor soluções comuns. As pessoas estão querendo resolver o próprio problema e não o problema, né, da sociedade. Quando um sai sem máscara, ele acha que ele está colocando só a vida dele em risco. Não, ele está colocando todo um sistema que está priorizando o uso de máscara. Pode falar. Agora há pouco você só falou sobre, né, solução e a construção de soluções através da mudança de hábitos, né? Eu estava lembrando aqui agora, tem um cara que eu acompanho, que eu admiro muito, que é o Érico Rocha. Ele é muito conhecido, né? Ele tem uma metodologia chamada Fórmula do Sucesso. E eu estava lá em Guaçuí, eu estava ouvindo o Érico Rocha, e ele estava falando para mim que ele gosta de vez em quando pegar uns negócios diferentes para estudar. E ele está estudando um tema no momento que só tem, pelo que ele identificou, só tem um livro no mundo falando sobre isso, que é a engenharia do hábito. Entendeu? Como você, qual a rotina, qual a metodologia que você pode usar para desenvolver um novo hábito, para criar esse novo hábito, para transformar esse detalhe, né, que você quer evoluir realmente num hábito para se encaixar lá no seu dia a dia, fazer parte da sua vida, né? E eu achei bem legal dessa fala sua aí sobre o hábito, porque está bem antenada com esse cara que, para mim, é um guru, um cara que eu acompanho muito, que é o Érico Rocha, e é uma coisa que ele tem 2 livros, um fala sobre hábito, o poder do hábito, e outro sobre engenharia do hábito, mas é um livro que está, nem sei em que língua que está escrito o livro e tal. E eu achei bem legal, bem interessante aí esse comentário seu sobre encontrar soluções, né, sociais através da mudança de hábitos coletivos, né? Achei bem interessante. Parabéns aí pelo seu pensamento. Isso é importante porque, por exemplo, se você tem o hábito de estar sempre emburramento, murmuração, reclamação é hábito. A pessoa não consegue sair daquela alienação mental. Entendeu? Parece que ela está hipnotizada, ela só reclama, só vê o prejuízo, só vê o copo meio vazio. Isso contamina todo mundo. Ao passo de que uma pessoa bem-humorada que chega dando bom dia a todo mundo, vamos ver qual que é o problema, não, nós vamos encontrar a solução, contamina também. Você pode ver que em ambientes de tristeza, você fica triste, você fica cinza, nós precisamos, e nós que temos, né, uma capacidade um pouquinho de liderança, de falar, nós que estamos com a palavra aberta, sabemos nos comunicar. Você, por exemplo, tem 30 mil currículos, quisera eu poder me comunicar com 30 mil pessoas e falar, filha, vão para a rua, vai você se apresentar naquela empresa e vamos ler, vamos falar de você, vamos organizar a sua vida a ponto de você ser a sua empresária, você. E qual outra aptidão que você quer? Solimar,
Você falou uma coisa, né, para o Jefferson que me marcou muito. Às vezes tem um funcionário que ele é ótimo e está no lugar errado. No serviço público, a gente vê muito isso. O simpático, que podia estar atendendo as pessoas e causando uma boa impressão do serviço público, ele está carimbando papel lá atrás. E a pessoa que não gosta, porque tem gente que é tímido, não gosta de se relacionar com gente toda hora, está lá no balcão atendendo as pessoas. E aí a gente fala que é o serviço público que é ruim. Não. É a inteligência que está por trás disso é que não consegue mover essas pessoas de lugar. Nós temos que nos libertar desse silêncio, de ficar conformados na posição que a gente está e ir atrás daquilo que a gente gosta de fazer, dentro das possibilidades. Um dia desse eu vi que uma CEO de uma empresa abriu mão de tudo e foi fazer fotografia e hoje ela é fotógrafa. Ela ganha muito menos e é muito mais feliz. Aí ela paga menos com plano de saúde, paga menos com remédio, paga menos com transporte e a vida dela continua no mesmo ritmo. Olha que coragem. Olha que coragem. Mas você falou uma coisa no começo da nossa conversa sobre as mulheres e eu preciso confirmar. Uma das partes, né, de estudo da inteligência social é esse sexto sentido. É se conseguir captar o espírito da coisa, é conseguir, sabe, ver além das coisas. A inteligência social, ela permite, né, estudar e permite falar que esse sexto sentido todos nós temos quando a gente se abre a mudanças. A mulher, ela está sempre aberta à mudança. A mulher, ela sofre muitas mudanças. Vamos falar aqui, só tem adulto. A mulher, ela menstrua todo mês, ela muda de humor por causa da TPM, mas ela tem que continuar equilibrada no trabalho, porque quem sofre é ela, não é a comunidade que tem que sofrer. Aí ela é mãe, aí muda o corpo dela todinho durante 9 meses. A vida dela nunca mais volta a ser a mesma. Mesmo que o filho morra, mesmo que o filho, né, vá embora, ela continua sendo mãe porque ela já passou por aquela experiência. E as mães, elas ficam sem comer para dar para os filhos, elas têm essa capacidade. Quando os homens começarem a ter essa capacidade de, lógico que não é de gerar filho, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, mas essa capacidade de conviver bem com a mudança, esse sexto sentido aflora também, de você perceber as coisas. Os homens, eles são endurecidos para a mudança. E isso que talvez atrapalhe um pouco esse sexto sentido no homem. E aí o homem vive, né, baseado muito na experiência. A mulher, ela vive muito baseada na experiência que ela tem de vida, mas não resolveu o problema ali e agora, ali. E a gente precisa resolver. Meu filho está com fome, e aí? E aí a mulher vai, tira o peito e amamenta onde ela estiver, porque aquele problema precisa ser resolvido. Ela tem condição de resolver, ela não pensa 2 vezes. Ela vai resolver o problema. E é esse sentimento que a maternidade mostra, né, e é muito importante para a sociedade como um todo, é a gente não ficar guardando o problema ou guardando soluções de problema para uma oportunidade maior. Esse problema tem que ser resolvido, vamos resolvê-lo agora. Não vamos guardar, não, daqui um pouquinho eu dou mamar. Não, resolve logo e parte para a solução de outro problema. Essa capacidade a mulher tem, entendeu? É de olhar o problema, de não aumentar o problema e de resolver o problema. Aí você pode falar, mas tem mulher que é histérica, mas tem homem que é problemático também. A gente tem que pegar o ideal, eu não tenho que pegar a exceção e fazer dele a regra, porque exceção tem em todos os lugares. Tem árvore que era para nascer para cima e não cresce, tem semente que não morre, tem joio que nasce no meio do trigo. Mas a gente tem que pegar as virtudes e não se apegar nos defeitos, né? Eu vejo que a inteligência social, ela mostra... Pode falar. Eu sou casado com a Adriana, ela é psicóloga, né?
e segundo os estudos delas aprofundados aí de anos e anos e anos de estudos e leituras e tal, elas falam uma coisa que eu concordo muito com ela. O que faz o mundo mudar e evoluir é a energia feminina. Pelo homem, nós estamos vivendo lá perto da idade das cavernas ainda, mas o que promove mudanças e evoluções no mundo é a energia feminina. Não é ela faz sozinha, mas a energia dela contamina outras pessoas que nos arrastam na direção dessa mudança. Entendeu? Então, a mulher está sempre emitindo energia na direção da mudança e da solução. Mudar, resolver, mudar e resolver, mudar e resolver. E ela vai arrastando as pessoas que estão em volta dela nessa direção. E isso vai mudando o mundo. Eu tenho que conversar mais com a sua esposa, então, para eu pegar e me aprimorar nesse conhecimento, porque eu concordo com ela. E não é porque a mulher é melhor ou pior, mas a mulher ela tem um útero. A mulher carrega nela a fonte da vida. Então, de fato, a mudança, a prole, ela vem, né? A possibilidade hoje de criar uma geração melhor, mais bem cuidada, mais bem trabalhada, está na mão da mulher. Se a mulher começar a não se cuidar durante a gestação, e isso impacta na vida da mulher, mas também na vida da próxima gestação, os filhos da próxima gestação não terão tanto vigor. A mulher que é picada com um mosquito Aedes aegypti e pega uma doença, a dengue, a chikungunya, a zika vírus, ela tem problemas físicos, sim. E a prole dela também fica comprometida. Nós precisamos, e aí é uma responsabilidade de todos, não é só da mulher, evitar a proliferação do mosquito. Não pode ficar na conta só da mulher que está grávida combater o mosquito que está em volta da casa dela. Não. Todos temos que combater o mosquito da dengue. Todos temos que andar de máscara para que a geração, né, para que os nossos doentes não se perpetuem aí com o corona. E falo mais, Solimar, e afirmo aqui, hábito... Temos mais 5 minutos, senão ele vai derrubar a gente sem os agradecimentos finais, não, tá bom? É 2 minutos o que eu vou falar. Pode falar. Se nós não acostumarmos a cuidar do mundo para cuidar da gente, usar máscara, cuidar da higiene da rua, cuidar de não proliferar pestes, essa Covid-19 não vai ser a última praga da humanidade. Muito pelo contrário. Ela está aí como um treino para a gente, né, saber que usar máscara não dói, não mata, e capinar a rua também não, e asseio pessoal também não. Se nós não nos cuidarmos e não criarmos esse hábito em nós, o mundo é muito maior do que nós. Nós vamos acabar e o mundo vai se recuperar, a natureza vai se recuperar. Porque eu estava observando a camada de ozônio, que era, temos que acabar com a poluição, porque a camada de ozônio está abrindo, ela está se fechando novamente, porque a movimentação diminuiu, o isolamento social, ela foi beneficiada, a natureza se beneficiou do isolamento social. Então, quem de fato precisa de proteção não é a natureza, é o homem. Então, ou a gente se dispõe a criar esse hábito virtuoso de autocuidado, de autorresponsabilidade, de empatia, mas não é só a empatia, é a empatia, a simpatia, o compromisso com o outro, o solucionar o problema do outro, nós não vamos solucionar o problema da humanidade. Para terminar, os elementos da inteligência social são vários tipos de empatia, né? De você estar sempre se comunicando com o outro, olhando a dor do outro.
Mas a cognição social é a forma como você toma conhecimento daquilo e dá conhecimento das suas dores também, das dores que a sua comunidade sente. As habilidades de liderança, você precisa ter líderes que comandem esse procedimento, e a preocupação com o outro. Se você tem empatia, mas de fato não se preocupa, não treina a se preocupar, não treina o seu olhar para olhar o que está acontecendo à sua volta, você não está sendo verdadeiramente empático. Ao mesmo tempo que se você só se preocupa com o outro, não se preocupa com você, de se capacitar para você ser aquela liderança, a sua comunidade também está perdendo. Então, são muitos fatores. Quem quiser o livro, né, quem quiser saber mais e quiser estudar um pouco mais, solicita aí, chama a gente nas nossas redes sociais, Renata Fiora Oficial, que a gente disponibiliza, porque é importante, neste momento, mudar a vida das pessoas. Eu estou vendo o Carlos Herval, está aqui nos assistindo. O Carlos Herval, ele se formou em fisioterapia e ele foi tratar da dor. E isso me encantou, porque você resolver a dor de uma pessoa, você muda a vida daquela pessoa. Quando a gente, enquanto sociedade, resolve uma dor da sociedade, resolve o problema da coleta seletiva de lixo em Cachoeiro. Já pensou? A gente não tem hoje coleta seletiva de lixo em Cachoeiro. Uma coleta organizada, que a gente coloque na porta, vem a cooperativa, recolhe, e a gente vê que eles estão ganhando, né, com isso. A gente resolver essa dor, olha só que ganho que a gente vai ter na nossa sociedade. Então, fica a dica. Eu não sou expert em inteligência social e nem inteligência emocional, eu sou uma apaixonada por estudar, né? Eu sou uma apaixonada por saber soluções. Por exemplo, esse conselho, né, esse GCM aí que você falou, GMC. GMC. Eu preciso saber disso aí, quem fazia parte. Nós precisamos retomar esse processo. É um grupo focado em solução. Isso para o setor de mármore e granito hoje, que está passando por uma situação, né, por conta dessa pandemia. A gente vai produzir aqui, mas vai vender para quem? Se não pode entrar em país nenhum, se São Paulo fechou as estradas. Este grupo, se estiver funcionando com apoio político, apoio financeiro, com aporte de conhecimento, ele vai certamente trazer coisas boas para a gente, para a nossa cidade. Eu quero conhecer esse trabalho aí. Depois eu vou te ligar para você me passar mais informações aí. Bom, eu queria deixar meus agradecimentos. Oi. Eu queria deixar meus agradecimentos a você, as pessoas que estão nos ouvindo, certo? Que estão nos acompanhando aí, participando com a gente, tá? Seus agradecimentos finais, seu encerramento aí, do jeito que você achar conveniente. Fique à vontade. Eu queria agradecer, né, a todos